Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Mais um momento de reflexão da Palavra de Deus para a nossa alimentação hoje. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Glórias a Deus. Palavra poderosa é a palavra de Deus, alimento da palavra de Deus para os nossos corações. Aqui estamos diante do profeta Elias. O profeta Elias, anteriormente, ele venceu aqueles profetas de Baal, né? Usado assim por Deus através da oração, né? Deus ali com Elias venceu aqueles 450, né? Profetas de Baal. E depois, aqui nesse exato momento, ele foi orar a Deus pedindo a Deus para que viesse chover, né? Porque passava assim mais de 3 anos e ali aquele local estava seco, terra seca, né? Por quê? Por causa da idolatria daquele rei, daquele povo, né? Que deixaram de adorar a Deus e passaram a idolatrar Baal, né? E aqui ele diz para o rei: sobe, vai comer e beber. E ele subiu para orar, se ajoelhando, orando a Deus, né? Com muita fé, confiante no Deus poderoso, santo e verdadeiro, para que viesse a chover. E ele pede para o seu servo olhar para o céu para ver se tinha alguma nuvem. E na primeira vez o servo olha e não vê nuvem, né? Mas ele diz: olhe por 7 vezes. Na 7ª vez o servo olha e vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma pequena nuvem, né? Mas Elias, antes, ele ouve um ruído de uma forte chuva, né? E ele confia de verdade que irá chover e muito, né? E assim acontece. O que nós podemos se alimentar e aprender de verdade nesta mensagem a qual eu li, eu mencionei, né? Que não importa a situação, verdade é essa. Ainda que a situação possa ser ou possa estar muito difícil em nossas vidas, o que precisamos fazer? Orar. Orar a Deus, falar com o nosso Senhor. Pedir, clamar, mas orar com fé, acreditando de verdade. E quando nós ouvimos a voz ali, Elias, ele ouviu um ruído da chuva, de uma forte chuva, de uma grande chuva, uma imensa chuva, né? Ele ouviu e ele acreditou. E quando nós estivermos orando e ouvirmos de verdade, por exemplo, agora, você e eu, meu amado, estamos ouvindo Deus falando em nossos corações. Meu amado, se Deus está falando com você, acredite. Ele está dizendo: eu sou contigo, eu estou contigo.
nesta situação, nesta dificuldade, neste sofrimento, nesta dor, em qualquer situação, eu estou contigo. Se Deus está falando e você está ouvindo, creia. Independente de qualquer coisa. E aqui o servo, ouvindo a voz de Elias, ele vai olhar para ver uma nuvem e ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ainda que alguém possa achar que é pequeno aquilo que Deus tem para você, ainda que alguém possa dizer, não, ele vai, é coisinhas pequenas que ele irá receber. Não creia. Assim como Elias ouviu um ruído de chuva, de uma grande chuva, e ali o servo viu, trouxe a notícia de uma pequena nuvem, pequena, tamanho da mão de um homem, era a nuvem. Mas aquela pequena nuvem, usada por Deus, trouxe ali uma imensa chuva, um vento bem forte, e veio uma grande chuva, uma grande bênção, uma grande vitória para aquele povo. E ali todos foram abençoados através daquela chuva. Através da fé de Elias orando, acreditando, a bênção chegou para aquele povo. E assim também, esta bênção, essa vitória, ela vem na minha vida e na sua, meu amado, mediante a nossa fé, mediante a nossa perseverança em oração, a nossa crença no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa a sua situação hoje, se você está com uma enfermidade, talvez, eu não sei, possa ser que a sua situação esteja realmente muito, mas muito difícil. E o homem não tem como resolver. Você já tentou de muitas e muitas maneiras e não conseguiu resolver, solucionar. Existe um que pode e faz todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, o Senhor Jesus. Mas tudo é mediante a fé. É preciso acreditar. Assim como Elias orou e aconteceu, assim também eu e você, meu amado, acreditando, orando, confiando nesta palavra, no poder do Senhor Jesus, acontece também. Tudo é possível ao que crer. É preciso acreditar, confiar. Ele é, de verdade, o mesmo de ontem, de hoje serás para todo sempre. É assim que diz a sua palavra. Assim como aconteceu na época com Elias ali orando, né? Todos receberam a bênção. Agora um detalhe, Elias manda Acabe ir comer e beber distante dele, se distanciar dele. Por quê? Porque Elias está ali em comunhão com Deus, né? E Acabe não. Acabe passou a ser um idólatra, um adorador de Baal, acompanhando a sua esposa Jezabel, né? E juntamente com o povo. Então Elias pede, olha, você não pode ficar comigo, próximo a mim. Não, vai comer e vai beber. E ele foi sozinho ali, ele e Deus, falando com Deus, orando a Deus. Meu amado, não sei com quem você está andando, não sei qual é a sua companhia, né? Quem está presente com você na sua caminhada, mas é preciso aprender, assim como Elias se distanciou daquele rei, que era um rei idólatra. Se você não tem na sua companhia pessoas de verdade que acreditam como você acredita, que confiam nesta palavra, que é fiel e verdadeira, para orar, que você venha se distanciar desta pessoa, assim como Elias fez. Se distancie desta pessoa
e vai orar sozinho. Você e Deus. Assim como o Senhor Jesus fala na sua palavra, né? Entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore a Deus. Elias não teve a companhia dele de maneira nenhuma, porque é uma pessoa idólatra. Não ia fazer bem. Não ia dar certo. É preciso estar ali, né? Sincero diante de Deus, ser verdadeiro, porque Deus ele conhece, né, os nossos corações, nossos pensamentos, mas com a presença dele não ia dar certo, a verdade é essa, tem que ser dita a verdade. Ore sozinho você e Deus, acredite no poder do Senhor Jesus e assim com certeza irá acontecer a sua vitória. A minha vitória também irá acontecer mediante a nossa fé e fazendo assim como Elias fez. Independente de qualquer coisa. Ainda que alguém possa dizer, assim como o servo olhou e viu aquela pequena nuvem, né? Deu uma notícia que não foi assim aquela, né? Mas, olha, eu vi ali uma pequena nuvem, né? Tá ali. Mas eu não sei, né? Tipo assim, desanimado, né? Mas Elias, confiante naquela pequena nuvem, naquele ruído que ele ouviu. E você, meu amado, e eu, ouvindo hoje a voz do Senhor Jesus falando em nossos corações, que independente de qualquer coisa, se você está ouvindo a voz do Senhor Jesus, você vai com certeza acreditar no poder, no agir do Senhor na sua vida e na minha. É assim que devemos fazer. Ainda que alguém diga, mas coisinhas pequenas. Pode acontecer uma coisinha ali na vida dele, mas não vai ser assim uma coisa tão grande. Creia, Deus tem o melhor para você, meu amado. Deus tem coisa grande para mim e para você. Mediante a nossa fé, nossa confiança. E assim aconteceu. Aquela grande chuva aconteceu e aquela terra, aquele povo foi abençoado. Através da oração, da fé de Elias. Meu amado, que você possa receber hoje no seu coração esta palavra, que é a palavra de fortalecimento, de ânimo, para que você venha acreditar de verdade, confiar de verdade no poder do Senhor Jesus, acreditar que Ele pode sim faz, porque Ele é, volto a repetir, Ele não foi, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e serás para todo sempre. Receba no seu coração essa mensagem e seja mais e mais abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe assim a sua vida hoje e sempre.